volta aqui aos trabalhos, de volta às videoaulas do canal. E a nossa aulinha de hoje, vamos começar por esse lindão aqui, ó. Que pode ser usado como um tapete ou pode ser usado como centro de mesa. Olha que perfeição! Eu amei esse trabalhinho, amei esse resultado. Então, vamos lá começar a nossa aula? Vamos lá, então, dar início à nossa aulinha. Ó, eu vou utilizar o Barroco Max Color, número 6, na cor 4676, tá bom? Vamos iniciar, então. Ó, vamos começar aqui, ó, com a nossa laçadinha inicial. Ó, eu inicio assim. Tá vendo, ó? Dei uma voltinha aqui nos meus 2 dedos. Eu vou inserir a minha agulha e buscar aqui, ó, uma laçadinha. Aqui eu vou fazer uma correntinha para segurar o meu fio. E aqui dentro do meu círculozinho mágico, eu vou fazer um ponto baixo. E assim nós vamos ficar. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Aqui eu fiquei com ponto alto falso. Vou laçar o meu fio e aqui dentro vou trabalhar mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui 2 pontos altos juntos. Só que como esse aqui é o inicial, vai ficar um pouquinho diferente, né? Vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou aqui no meu espacinho, ó. Vou inserir a minha agulha, ó. Pra não ficar dúvida, tá? Vou inserir a minha agulha, vou buscar a minha laçada e vou tirar somente de 2 alcinhas aqui, vou deixar 2 na agulha. Vou laçar novamente, vou inserir a agulha, vou buscar, vou tirar 2 laçadinhas aqui, ó. E agora eu fiquei com 3 na agulha. E agora sim, a gente vai fechar junto aqui. Deixa eu aproximar mais um pouquinho essa câmera para ver melhor. Pronto. Ó. Novamente, vamos lá. 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó, vou tirar de 2 e deixar 2 na agulha. Laçar novamente, vou buscar. Vou tirar de 2 e deixar 2 na agulha. Fiquei com 3, vou tirar tudo. Novamente, 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou buscar aqui, ó, tirei de 2. Novamente, tirei de 2, fiquei com 3, vou tirar tudo. Aqui nós vamos trabalhar assim, bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos, separados aqui por 2 correntinhas, tá? Eu vou dar continuidade aqui no meu e volto com vocês, tá bom? Pra gente continuar, nós vamos ficar aqui, ó, com 8 bloquinhos. Vou fazer os meus 8 aqui, e aí eu volto pra gente encerrar essa carreira e começar a próxima. Voltei aqui, ó. Fiquei aqui com 8 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntinhas. Agora, eu vou fechar aqui, ó, o meu miolinho aqui. Vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas. E vou vir aqui direto nesse espacinho, tá? Eu não vou fechar aqui, não. Vou vir direto aqui. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Assim a gente fechou, tá? Fica parecendo que ficou apertadinho aqui, mas na próxima carreira isso aqui fica bom. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou ficar aqui com um ponto alto falso. Vou laçar o meu fio e novamente vou trabalhar um ponto alto. Trabalhei um ponto alto aqui e fiquei assim. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio e no mesmo espaço vou trabalhar novamente, ó, bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos, tá vendo, ó? Fechei. Nós vamos ficar agora nessa carreira com leques. Leques de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntinhas. E para sair de um lequezinho pro outro aqui, ó, para trabalhar no outro espacinho, nós vamos fazer novamente 1, 2 correntinhas. Aqui dentro do nosso espacinho, nós vamos repetir o nosso leque. Ó, 2 pontos altos fechados juntos. 1, 2 correntinhas. No mesmo espacinho, 1, meio ponto alto, 2, meio ponto alto e vamos fechar aqui junto.
Então, nós vamos ficar com 8 lequezinhos desse aqui. E lembrando que a cada 2 pontinhos a gente faz 2 correntinhas, tá? Tanto aqui para fazer o nosso leque, como para sair de um espacinho aqui pro outro. Ó, novamente, só essa vez aqui com vocês. 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou pro meu próximo espacinho aqui. 1 meio ponto alto, 2 meio ponto alto. Agora eu vou finalizar eles juntos. 1, 2 correntinhas, 1 meio ponto alto, que a gente tira aqui somente de 2 laçadinhas, ó, mais 1 meio ponto alto. Tira somente 2 laçadinhas, ficou 3 na agulha, a gente tira tudo junto. E essa vai ser a repetição dessa carreira. Eu vou dar continuidade, volto com vocês pra gente finalizar e iniciar a próxima. Ó, trabalhei aqui, nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lequinhos, tá? Agora, nós vamos finalizar essa carreira. E aqui eu vou finalizar diferente, ó. Eu vou laçar o meu fio, ó. E vou vir aqui na cabecinha desse segundo ponto aqui. Aqui nós temos um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir bem na cabecinha desse daqui, ó. Vou inserir a minha agulha aqui, ó. Vou buscar a laçadinha. Porque com 3 laçadinhas aqui na minha agulha, eu vou tirar tudo de uma vez. Fiquei assim, ó. Nós ficamos com meio ponto alto deitado aqui. Aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó. Dentro do espacinho, vou buscar a minha laçada. Vou fazer aqui um ponto baixo, tá vendo? Pra gente iniciar novamente a nossa carreirinha com o nosso ponto alto fechado. Nosso ponto alto falso, ó. Uma correntinha, ficamos assim. Vou laçar o meu fio e novamente vou trabalhar um ponto alto aqui dentro. Laçar o meu fio e novamente um ponto alto. Ó, ficamos com um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Vou aqui, ó, laçar o meu fio e aqui, novamente, vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos nas 2 correntinhas da carreira anterior, tá? Ó, novamente, vou laçar o meu fio e aqui no meu espacinho de 2 correntinhas, eu vou trabalhar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Pronto, ficamos assim. E essa daqui, ó, vai ser a repetição da nossa carreira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, depois eu tiro esse fio. Ó, por toda a nossa volta aqui, nós vamos trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos aqui, onde na carreira anterior a gente tinha 2 correntinhas, tá? Eu vou finalizar aqui a minha carreira e volto com vocês pra gente finalizar e eu passo a quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos que a gente ficou aqui. Ó, prontinho aqui, carreirinha finalizada. Nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Aqui onde a gente fez o nosso primeiro ponto alto falso aqui, a gente tem aquele ponto baixo e uma correntinha. Nós vamos inserir aqui a nossa agulha na correntinha e fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou caminhar para o próximo ponto, porque eu vou trabalhar pegando a alcinha de trás. Só que a gente não pode esquecer no final, que aqui vai faltar um pontinho, tá? Mas aí eu lembro vocês, ó. Fechei com ponto baixíssimo, vou inserir minha agulha só pegando a laçadinha de trás, ó. E vou buscar o meu fio e vou fazer um ponto baixo aqui. Fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Nós vamos ficar aqui com um ponto alto falso novamente. Vou laçar o meu fio. Aqui no próximo ponto, pegando só a laçadinha de trás, vou trabalhar mais um ponto alto. Vou laçar o meu fio. No próximo ponto, pegando a laçadinha de trás, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Aqui nós vamos ter um aumento. Vou laçar o meu fio. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos, tá? Então, nessa carreira, eu não vou ficar enrolando muito não, tá? O trabalho da gente não ficar muito grande, pro vídeo não ficar muito grande, ó. Nessa carreirinha, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, pegando a laçadinha de trás e vai ser essa repetição. 2 pontos altos sozinhos e um aumento. Aqui eu tenho um aumento, ó, eu vou trabalhar
um ponto alto no próximo, mais um ponto alto, e o meu próximo ponto vai ser com aumento, ou seja, a cada 2 pontos a gente faz um aumento, tá? Nós vamos ficar com 2 pontos altos separados e 2 pontos altos juntos, que é o nosso aumento, ó. Essa vai ser a repetição aqui por toda a nossa carreira. 2 pontos altos, um aumento. 2 pontos altos, um aumento. 2 pontos altos, um aumento. Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final. Voltei aqui, meninas. Trabalhei como falei pra vocês. Intercalando 2 pontos altos e um aumento. Ó, aqui eu fiz aqui os meus 2 pontos altos. Lembra que eu falei quando a gente chegasse aqui no final, não podia esquecer que aqui tem um pontinho que a gente pulou pro próximo aqui para dar início à carreira? Então, é bem nele aqui, ó, que a gente vai fazer o nosso aumento, tá? O nosso último aumento dessa carreirinha. Fiz aqui, ó, os meus 2 aumentos. Vou vir aqui onde a gente iniciou. Aqui nós temos um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir aqui na minha correntinha e vou fechar, ó, com ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, tá vendo, ó, que nós temos aqui o nosso ponto baixo e a nossa correntinha? Então, é aqui na correntinha que eu vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, eu vou novamente caminhar aqui pro próximo. Aqui eu vou pegar as 2 laçadinhas, tá? Do ponto, agora eu vou trabalhar aqui nas 2 laçadinhas. Ó, vou vir aqui, vou inserir a minha agulha aqui no próximo ponto. Na verdade, eu vou fazer uma correntinha. Vou fazer uma correntinha que o nosso pontinho baixo vai ficar mais bem acabadinho, tá? Ó, fiz uma correntinha, vou vir aqui pro próximo ponto, ó. E vou trabalhar aqui um pontinho baixo. Aqui a gente ficou com um pontinho baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Vou trabalhar uma sequência de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir aqui na minha base, vou pular 1, 2 pontinhos de base. No terceiro, eu vou repetir meus 2 pontinhos baixos, ó. Um sobre um ponto e o outro sobre o outro, tá? Ó. Fiquei aqui com a sequência de 2 pontinhos baixos. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2 e no terceiro eu vou fazer meu ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. Nós vamos intercalar aqui 2 pontinhos baixos, 1, 2, 3 correntinhas, vamos pular 1, 2 na nossa base. E na terceira nós vamos repetir, tá? E essa daqui, ó, vai ser a repetição da nossa carreirinha. Ó, 2 pontinhos baixos, 1, 2, 3 correntinhas. Pula 1, 2, no terceiro, um pontinho baixo. Eu vou seguir fazendo aqui e volto com vocês no final dessa carreira. Cheguei aqui, o final da minha carreira. Vou vir aqui, ó, onde eu tenho os meus 2, ó. Aqui me sobrou 2 pontinhos, tá? Bateu certinho aqui. Esse aqui, que tá bem aqui onde é o nosso ponto alto, e esse que a gente fechou, que eu fiz a correntinha e iniciei no próximo, tá? Vou vir aqui, ó, nesse pontinho baixo aqui que a gente fez, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Só um minutinho. Ó, fechei com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui pro meu próximo ponto, com ponto baixíssimo também. E vou vir aqui, ó, pro meu espacinho, tá? Com mais um pontinho baixíssimo. Ficamos aqui com o pontinho que a gente fechou, caminhamos 2 vezes, chegamos aqui no meio das nossas correntinhas. Vou subir aqui 2 pontos, 2 correntinhas para equivaler meu ponto alto, e vou fazer mais uma de separação. Nessa carreira, nós vamos ficar com um ponto alto e uma correntinha. Espera aí que eu vou explicar para vocês, ó. Fiz um ponto alto, vou fazer uma correntinha. Fiquei aqui dentro da minha alcinha, ó. Fiquei aqui dentro da minha alcinha de correntinha, fiquei com 3 pontinhos altos separados por uma correntinha, tá? E aqui pra gente ir pra nossa próxima alcinha também vai ter um pontinho, uma correntinha. Por isso que eu falei que vamos ficar, essa carreira aqui vai ser
intercalado assim, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Aí, nós vamos ficar aqui no nosso espacinho, ó, com 3 pontinhos altos, tá? E vai ser a repetição da nossa carreira. Uma correntinha, para ir de uma alcinha de correntinha para outra. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um pontinho alto. Nós vamos seguir intercalando assim, ó, por toda a nossa carreira, tá bom? Dentro do nosso espacinho, são 3 pontinhos altos, separados por uma correntinha, e pra gente sair de um espacinho pro outro, uma correntinha também. Eu vou seguir aqui e volto com vocês. Ó, cheguei aqui ao final de mais uma carreirinha. Fiz como falei pra vocês aqui, ó, com 3 pontos altos aqui dentro dos nossos espacinhos, cada um separado por uma correntinha. E para sair de um espacinho de correntinha pro outro, uma correntinha de separação. Ou seja, por toda a nossa volta foi um ponto alto, uma correntinha. Cheguei aqui no final, ó, vou fazer aqui uma correntinha. Vou vir aqui onde a gente iniciou. Nós temos aqui 1, 2, 3 correntinhas. Essa correntinha vai ficar de separação. Eu vou vir aqui na segunda e vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo para encerrar aqui, ó, a nossa carreira. Ó, encerrei aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar eu vou trabalhar um pontinho baixo, tá? Nós vamos ficar aqui, ó, com um pontinho baixo. Fiz aqui um pontinho baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no meu segundo ponto aqui, ó, do bloquinho de 3, eu vou trabalhar mais um pontinho baixo. Nós vamos ficar aqui com essa alcinha de 3 correntinhas. Novamente, 1, 2, 3 alcinhas. Vou vir aqui no meu terceiro ponto alto aqui do nosso bloquinho de 3 e vou trabalhar mais um pontinho baixo. Trabalhei um pontinho baixo, nós ficamos aqui, ó, com 2 alcinhas de 3 correntinhas, um pontinho baixo. E pra vir aqui pro nosso próximo bloquinho, aqui no primeiro, vou trabalhar mais um pontinho baixo. Ou seja, nós vamos ficar com 2 pontinhos baixos aqui, ó. Uma no último ponto alto do bloquinho anterior e uma aqui no primeiro, tá? Ó, fiz aqui o meu pontinho baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir no meu pontinho do meio aqui, ó, no segundo ponto, vou trabalhar um pontinho baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, vou vir aqui no terceiro e vou trabalhar aqui um pontinho baixo. Cheguei no terceiro, vou iniciar o próximo aqui, vou no primeiro aqui direto, ó, e faço aqui um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas no próximo ponto. Um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Próximo pontinho aqui, ó, um pontinho baixo. E assim nós vamos seguir por toda a nossa volta, tá? Finalizou aqui, ó, vai pro próximo, um ponto baixo, as 3 correntinhas, no segundo ponto um ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo aqui, no terceiro um ponto baixo. E essa vai ser a repetição da nossa carreirinha. Vou dar continuidade aqui e volto com vocês. Ó, voltei aqui, fiz como falei pra vocês, por toda a voltinha aqui do nosso trabalho. Fiz aqui por toda a volta do nosso trabalho, como falei pra vocês. Vou vir aqui, ó, onde a gente iniciou, tá vendo? A gente fez aquela correntinha e um pontinho baixo aqui. Então, vou inserir a minha agulha aqui dentro. Vou puxar e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, de novo, pra não ficar dúvida. Aqui onde a gente iniciou, ó, vou vir aqui, vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui pra dentro do meu espacinho e vou pegar as 2 alcinhas aqui, ó, e vou fazer um pontinho baixo. Vou fazer 1, 2 correntinhas, porque esse pontinho baixo fica apertadinho aqui, vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio
e vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. Vamos ficar com 4 pontos altos trabalhados aqui dentro, tá? Ó, 3, 4. Aqui nós vamos trabalhar um pontinho pipoca. Ó, 4 pontinhos altos. Tirei a minha agulha, vou vir aqui nas duas correntinhas, tá vendo? Ó, vou vir aqui na segunda, vou inserir e vou buscar a minha laçadinha. Peguei a minha laçadinha, vou puxar ela aqui. Se você quiser fazer o seu pontinho pipoca com 5 pontos altos, você pode, tá? Eu vou fazer com 4. Eu vou fazer aqui uma, fechei aqui a minha pipoquinha, ó. Trouxe a minha laçadinha, vou fazer uma, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou para o meu próximo espacinho. E vou trabalhar aqui dentro novamente mais uma pipoquinha. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos. Fiz aqui 4 pontos altos, vou tirar a minha agulha, vou vir aqui nesse primeiro aqui, ó. Vou inserir aqui bem na cabecinha do ponto a minha agulha e vou buscar essa laçadinha e vou puxar ela pra cá. Ficamos assim, vou novamente, 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o meu fio e vamos pro nosso próximo espacinho aqui. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos. Vou tirar minha agulha novamente, primeiro pontinho, cabecinha do ponto, vou pegar a minha laçadinha e trazer ela aqui pra frente. E essa daqui, ó, vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. A impressão que dá é que vai ficar apertado, mas não vai não. Mas, se no seu ponto tiver ficando apertado e você achar que não vai dar certo, você pode colocar, em vez de 3 correntinhas aqui, ó, como eu tô fazendo, colocar 4, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês no final dessa carreira pra gente ir pra próxima. Ó, voltei aqui, ó, e por toda a minha carreirinha fiz como falei pra vocês. Coloquei, fiz o meu picô, meu picô não, gente, perdão, é que eu tava pensando no fone de ouvido aqui. Ó, fiz aqui o meu pontinho pipoca separado por 3 correntinhas, por toda a minha volta. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Vou vir aqui, bem aqui atrás do meu pontinho pipoca, na verdade é bem na primeira correntinha que sai aqui, ó. Na primeira correntinha que sai aqui para as 3 carreirinhas, ó. Vou vir aqui e vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Ficamos assim, ó, e vejam que o meu ficou retinho aqui, tá? O trabalho precisa ficar retinho, como falei. Se vocês acharem que tá repuxando, vocês podem soltar 4 correntinhas ou intercalando, em um solta 3, no outro solta 4, tá? O importante é ficar retinho. Vou vir aqui pro meu espaço de correntinhas. Ó, fechei. Vou vir aqui e vou trabalhar aqui um pontinho baixo. Só que vou fazer uma correntinha aqui, que eu acho que aqui que aí o pontinho baixo fica mais bonitinho, tá? Às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço, não faz diferença. A diferença é que o ponto fica mais bonitinho só. Olha, fica mais definidinho. Fiz um ponto baixo. Vou fazer mais um. Na minha alcinha aqui de 3 correntinhas, eu vou ficar com 4 pontinhos baixos, tá? Ó, 4 pontinhos baixos aqui na minha alcinha de 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou pra próxima. Em cima do nosso pontinho pipoca a gente não faz não, tá? Um pontinho baixo, 2 pontinhos, 3, 4. Vou laçar o meu fio. Laçar não, gente. De onde eu tirei laçar fio? Vou aqui para o próximo espacinho aqui de correntinhas, ó. Sem nada, tá? Sem correntinha, sem laçar fio, sem nada. Finalizei meu ponto baixo. Vou vir aqui já pro próximo. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4. Novamente, sem laçar fio, sem espacinho, sem nada. Vou pro próximo aqui, ó. 1,
2, 3, 4. E essa daqui vai ser a repetição por toda a nossa carreira, tá? Onde a gente tem as 3 correntinhas, nós vamos só trabalhar 4 pontinhos baixos. Eu vou seguir aqui e volto com vocês no final desta carreira. Ó, prontinho, fiz aqui por toda a minha volta a repetição, como falei pra vocês, de 4 pontinhos baixos aqui dentro do nosso espacinho. Vou vir aqui, ó, eu tenho o primeiro aqui. Vou fechar aqui pra gente dar início à próxima carreira, tá? Eu vou pegar só a laçadinha de trás, tá? Nessa carreira nós vamos trabalhar só a laçadinha de trás. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha no mesmo lugar. Um pontinho baixo, pra gente ficar aqui com o nosso pontinho baixo falso, pra gente fazer o nosso ponto alto falso. Pronto, ponto alto falso finalizado. Fiz o meu ponto alto falso, vou vir aqui, ó, no meu próximo pontinho, pegando só a laçadinha de trás, vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, aqui pegando somente a laçadinha de trás, um ponto alto. Próximo ponto, pegando a laçadinha de trás, um ponto alto. Ficamos aqui com 4, trabalhamos sobre os 4 pontinhos baixos. Vou laçar o meu fio e agora eu vou fazer um ponto alto, pegando aqui, ó, no meu um ponto alto relevo, pegando aqui a minha pipoquinha, tá? Eu vou inserir a agulha nessa lateral aqui, vou sair aqui, ó, vou buscar aqui a minha laçada e vou trazer. Ó, não pode apertar aqui não, tá? Deixei ele bem folgadinho aqui, ó. Dá uma esticadinha aqui nesse fio e vou trabalhar aqui um ponto alto em relevo, tá vendo? Novamente. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês para não ficar dúvida. Mas vou dar sequência aqui e aqui eu faço novamente, repito, tá? Aqui, ó. Para cada pontinho de base, nós vamos fazer um ponto alto pegando na laçadinha de trás, tá? 1, 2, 3, 4. Fiz aqui os meus 4. Vou laçar o meu fio, vou inserir a minha agulha nesse espacinho aqui, vou sair nesse outro aqui, ó. Vou buscar a minha laçada, vou esticar ela aqui pro ponto não ficar apertado, ó. E vou fazer aqui um ponto alto em relevo. Tiro 2 e tiro 2. E essa daqui vai ser a repetição por toda a nossa carreira. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Ponto alto sobre ponto alto, pegando aqui a laçadinha de trás do nosso ponto. Nós vamos ficar aqui com 4. Nós tínhamos 4 pontinhos baixos, vamos ficar com 4 pontinhos altos, ó. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui por trás, ó, da minha pipoca, vou sair aqui do outro lado, vou buscar aqui a minha laçada. Vou puxar ele aqui um pouquinho, ó. Aí eu tiro 2 e tiro mais 2. Assim a gente fica com o nosso ponto alto em relevo. E agora, vamos seguir fazendo isso aqui por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final desta carreira, tá? E é isso. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, mas não tem dúvida não, é muito facinho. Voltei aqui, ó, fiz por toda a minha volta. E como falei pra vocês, fiz aqui o meu ponto alto, vou laçar o meu fio e vou fazer o meu último ponto alto em relevo aqui. Ó. Busquei aqui a laçada, tiro 2 e tiro 2. Aqui nós temos aquele pontinho onde a gente iniciou, tá vendo, ó? Um pontinho baixo e uma correntinha. Vou fechar aqui na correntinha. Novamente vou subir 1, 2 correntinhas. Vou trabalhar novamente aqui, ó, os 4 pontos altos da carreira anterior, ó, 4 pontos altos, ó, 4 pontos altos e vamos trabalhar o nosso ponto em relevo. Agora a gente vai abraçar aqui, ó, que nós estávamos abraçando o nosso ponto pipoca, agora nós vamos abraçar o nosso ponto. Vou buscar o fio, vou trabalhar um ponto alto em relevo. Novamente, 1, 2,
3, 4 pontos altos e repetir o nosso ponto alto em relevo, abraçando aqui o nosso ponto alto em relevo da carreira anterior. E aqui, meninas, mais uma vez, nós vamos fazer a repetição da carreira anterior. A mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, nós vamos fazer nessa aqui e nós vamos fazer em mais 3. Nós vamos ficar com 5 carreiras com essa mesma repetição. A primeira, eu tô na segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Sem aumento, sem nada, tá bom? Vai ser só carreiras de repetição, ou seja, 5 carreiras de ponto alto. Eu vou fazer as minhas e aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Não vai embabadar, tá? Pode ficar tranquilo. Nosso trabalhinho tem suporte para fazer essas carreiras, tá bom? Eu vou dar sequência aqui e volto com vocês para finalizar a quinta carreira e dar continuidade às próximas. Voltei aqui, meninas, com a minha quinta carreirinha, ó, finalizada. Como falei para vocês, né? Nós fizemos 5 carreirinhas iguais aqui, de ponto alto sobre ponto alto, pegando aqui na alcinha de trás do nosso ponto e ponto relevo sobre ponto relevo. Finalizei aqui, ó, a minha carreira, ó. Eu vou vir aqui, onde a gente iniciou, onde eu tenho aqui 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui na segunda, vou inserir e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha aqui e vou cortar o meu fio. Que eu vou fazer, eu vou iniciar a próxima carreira já com outra cor, tá? E agora, eu vou utilizar o barroco natural, tá bom? Se vocês quiserem continuar com essa mesma cor, né, fazer de uma cor só, ou então mudar a posição das cores, aí fica a critério de vocês. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial, vou vir aqui em qualquer pontinho desses, ó. Eu vou começar bem no pontinho do lado aqui, onde eu finalizei o meu, que aí a gente já vai arrematando esses 2 fios juntos. Vou trazer o meu fiozinho pra cá, ó, vou fazer aqui um pontinho baixo, aqui onde a gente finalizou, ó. Eu vou, em vez de pegar aqui em cima, eu vou pegar dentro da correntinha, onde a gente finalizou com aquele ponto baixíssimo, tá? Vou fazer aqui mais um pontinho baixo. E aí, quando a gente fechar aqui, ele fica bonitinho, tá? Ó, próximo ponto, um pontinho baixo. E essa carreirinha aqui, meninas, nós vamos fazer toda de ponto baixo. Todinha de ponto baixo, assim, ó, ponto baixo sobre ponto alto da carreira anterior. E nós não vamos ter nenhuma alteração aqui, tá? Nós não vamos ter aumento nessa carreira. Somente pontinhos baixos. Eu vou seguir fazendo o meu aqui e eu volto com vocês no final da carreira. E lembrando, ó, o meu trabalho até aqui tá retinho. Dá a impressão de que ele vai dar uma subidinha aqui, tá vendo? Mas é bem pouquinho. Só que isso a gente resolve nas próximas carreiras. Se eu colocar qualquer aumento aqui, aí nas próximas carreiras ele embabada, tá? Então, é assim mesmo. Eu tô fazendo ele também no fio 8, depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, então, nós vamos seguir aqui, ó, ponto baixo sobre ponto alto da carreira anterior, até o final dessa carreira, aí eu volto com vocês. Ó, voltei aqui, fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês, pontinho baixo sobre pontinho alto da carreira anterior. E o meu, vejam, tá retinho, tá? Se tiver subindo um pouquinho assim o de vocês, não tem problema, como eu já falei. Agora, eu vou finalizar a minha carreira aqui, ó. Fechar aqui com pontinho baixo, baixíssimo. E nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer a repetição da carreira de número 5. Vamos lá, então. Ó, eu fechei aqui, vou fazer uma correntinha e vou vir aqui pro meu próximo pontinho baixo e vou fazer aqui um pontinho baixo. E aí, vou fazer meu pontinho baixo aqui e a gente tem que lembrar depois de contar esse pontinho aqui, tá? Fiz um pontinho baixo,
Vou aqui no próximo ponto, vou fazer um pontinho baixo também. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Na minha base, eu vou pular um, dois, e no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Dois pontinhos baixos, na verdade. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, e no terceiro, vou trabalhar o meu pontinho baixo. Mais um pontinho baixo. Nós vamos ficar assim, ó, por todas as nossas voltas. Dois pontinhos baixos intercalados por três correntinhas e pulando dois pontinhos, ó. Vou fazer mais uma vez com vocês. Fiz três correntinhas, vou pular um, dois, e no terceiro vou prender com o meu ponto, vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto mais um pontinho baixo. Vou ficar com dois pontinhos baixos. Uma, duas, três correntinhas, vou pular um, dois, no terceiro vou fazer um pontinho baixo. E essa daqui vai ser a repetição por toda a nossa carreira. Eu vou fazer o meu aqui. E lá no finalzinho, aqui na hora de fechar, a gente tem uma adaptação, tá? E aí, eu volto com vocês, quando eu finalizar essa carreira. Voltei aqui, meninas. Fiz por toda a minha volta aqui, como expliquei pra vocês. E como falei aqui, ó. No final, a gente vai precisar de uma única adaptaçãozinha, porque aqui me sobrou, ó, três pontinhos, tá vendo? Então, aqui a gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, só pra não repuxar. E aí, nós vamos pular esses três e vamos vir aqui, ó, no primeiro pontinho e finalizar o nosso trabalho, tá vendo, ó? Ó, finalizei aqui, nós vamos caminhar aqui no próximo ponto baixo com um ponto baixíssimo. E vamos vir aqui pra dentro, ó, da nossa alcinha de correntinhas e vamos fazer aqui um pontinho baixo. Aqui vai ser a repetição da carreira de número 6. Lembra daqueles três pontinhos aqui que a gente pula uma correntinha? Então, vai ser a repetição dessa carreirinha, tá? Então, vamos lá. Fiz um pontinho baixo, vou fazer duas correntinhas para dar a altura do meu ponto alto e mais uma, que é a nossa correntinha de espaço, tá? Então, vou laçar o meu fio. E aqui dentro vou trabalhar mais um pontinho alto. Uma correntinha, vou laçar o meu fio. E aqui dentro mais um pontinho alto. Ficamos com três pontos altos aqui dentro, separados por uma correntinha. Agora, para ir para o nosso próximo espacinho, nós vamos fazer mais uma correntinha. Vou laçar o meu fio, vou aqui, ó, para o meu próximo espacinho, vou trabalhar mais um pontinho alto. Uma correntinha, no mesmo espacinho, mais um pontinho alto. Uma correntinha, no mesmo espacinho, mais um pontinho alto. Aqui nós temos mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, aqui, ó, no próximo espacinho, a mesma repetição. E essa daqui vai ser a repetição novamente por toda a nossa carreira. Ó, três pontinhos altos dentro do nosso espacinho de três correntinhas, separados por uma correntinha. E para sair de um bloquinho para o outro, mais uma correntinha de separação. Eu vou seguir fazendo o meu aqui e volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, ó, com a minha carreirinha finalizada. Vou fechar aqui e dar início à próxima com vocês. Ó, fiz aqui os meus três bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Vou fazer a minha última correntinha aqui. Vou vir aqui, ó, onde a gente fez aquele ponto baixo e três correntinhas, vou contar a primeira e na segunda vou prender com ponto baixíssimo e aqui vai ficar aquela minha correntinha para espaço, tá? Prendi aqui com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, essa aqui vai ser a repetição da nossa carreira de número 7, tá bom? Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas aqui no pontinho do meio, ó. Vou prender com pontinho baixo, vou ficar aqui com uma alcinha de três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Próximo pontinho aqui alto, vou vir e vou prender aqui, ó, as minhas três correntinhas com pontinho baixo. Vamos ficar assim. Vamos vir aqui, ó, pro outro bloquinho aqui de três pontos altos. A gente finalizou o pontinho baixo, vou vir direto aqui, ó, pro primeiro ponto e vou trabalhar mais um pontinho baixo. Vou fazer uma, duas,
3 correntinhas, vou vir aqui no meu pontinho do meio e vou fazer aqui um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas pro meu terceiro ponto aqui, ó, e vou fazer um pontinho baixo. Vamos ficar assim por toda a nossa carreira. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês para não ficar dúvida. Fiz o meu ponto baixo aqui, vou vir direto aqui, ó, pro meu primeiro ponto do meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui também um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou aqui no meu ponto do meio, um pontinho baixo. Ficando aqui com a minha alcinha de 3 correntinhas. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Vou aqui pro meu próximo ponto e vou prender com pontinho baixo. Vou aqui pro meu próximo bloco e vou fazer um ponto baixo. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou seguir aqui e volto com vocês no final. Voltei aqui, já finalizei a minha carreirinha aqui. Como falei pra vocês, a repetição por toda a volta. Ó, fiz aqui o meu último pontinho baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, onde a gente iniciou a carreira, onde eu tenho aquele pontinho baixo. Vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, ó, pra dentro da minha alcinha de 3 correntinhas, com mais um pontinho baixíssimo. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, para equivaler o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou voltar aqui dentro e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Aqui, nós vamos repetir a nossa carreirinha de ponto pipoca, tá? Ó, fiz aqui os meus 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Eu vou tirar minha agulha e vou vir aqui, ó, na cabecinha da minha terceira correntinha. Vou inserir a minha agulha, vou pegar aqui a minha laçadinha, ó, e vou tirar ela aqui dentro. Vou ficar aqui com o meu primeiro pontinho pipoca. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou pro meu próximo espacinho. Aqui, novamente, eu vou repetir o meu pontinho pipoca, que são 4 pontos altos. Fiz aqui, ó, os meus 4 pontos altos. Vou tirar o meu fio, vou vir aqui no primeiro, inserir a minha agulha, pegar a minha laçadinha e puxar aqui, ó, e fechar o meu pontinho pipoca. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou pro meu próximo espacinho. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou tirar aqui a minha agulha, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto. Vou pegar a minha laçadinha e vou fechar aqui, ó, mais um pontinho pipoca. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. E essa vai ser a repetição por toda a nossa carreira. Em cada alcinha dessa aqui, ó, nós vamos fazer um pontinho pipoca e nós vamos fazer 3 correntinhas de separação. Vou fazer só mais esse com vocês, tá? 1, 2, 3, 4 pontos altos. Tirar a minha agulha, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, ó. Vou inserir, vou buscar a minha laçada. Fechei aqui a minha pipoquinha. 1, 2, 3 correntinhas. E assim nós vamos seguir fazendo até o final da nossa carreira. E aí eu volto com vocês. Voltei aqui, meninas, ó, pra mostrar pra vocês como tá ficando. Finalizei também, né, a minha carreirinha, ó. Fiz toda a volta aqui com o meu pontinho pipoca. E tá ficando bem retinho, tá? Ó, agora, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de ponto baixo. Agora aqui, ó, eu vou finalizar com vocês aqui essa carreira pra gente iniciar a próxima. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na cabecinha do meu ponto, aqui em cima tem essa primeira correntinha. Vou vir aqui nela, ó. Vou inserir, vou buscar e vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Agora, eu vou voltar a câmera pra ficar mais próximo pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui?
Fechei aqui, ó, novamente. Vou vir aqui, ó, na cabecinha da minha pipoquinha, tem bem esse pontinho aqui, ó. Vou inserir minha agulha bem aqui. E vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha. E aqui dentro da minha alcinha, ó, de 3 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontinhos baixos, ó. 1, 2, 3. Trabalhei meus 3 pontinhos baixos, vou aqui direto pro próximo espacinho. E aqui, vou trabalhar mais 3 pontinhos baixos. E eu vou seguir, meninas, por toda a minha volta, trabalhando 3 pontinhos baixos em cada espacinho desse que a gente tem aqui de 3 correntinhas, tá? Eu vou seguir trabalhando aqui os meus e volto com vocês. Ó, cheguei aqui no meu último espacinho de 3 correntinhas, fiz 3 pontinhos baixos, vou vir aqui, ó, pro meu primeiro pontinho aqui, primeiro pontinho baixo da carreirinha anterior. Primeiro pontinho baixo dessa carreirinha, meu povo, onde a gente iniciou. Vou inserir a agulha, vou puxar a minha laçadinha, vou fazer uma correntinha aqui e vou cortar o meu fio, que eu vou fazer uma troca de cor aqui. Ó, ficamos assim até o momento. Deixa eu abrir aqui, tá crescendo. Mas tá crescendo, ó. Mas tá retinho. Depois eu abro a câmera aqui pra vocês verem ele inteiro. Ó. Vou vir agora, vou trabalhar com meu fio Barroco Multicolor. Fio 6, na cor 7389. Ó, vou dar aquela laçadinha inicial aqui. E vou vir trabalhar... Eu vou trabalhar bem aqui do ladinho, ó, de onde a gente fechou. Porque aí eu já gosto de ir arrematando aqui os 2 fios juntos. E agora, eu vou trabalhar somente a alcinha de trás aqui do nosso ponto baixo, tá? Ó, vou buscar a laçadinha, já coloco meu fiozinho pra cá, pra mim já ir arrematando. Fiz aqui um pontinho baixo. Vou fazer uma correntinha pra dar a altura do meu primeiro ponto alto aqui. Eu vou laçar o meu fio. E aqui, nós temos aquele que a gente fechou. Ó, vou pegar ele aqui. Vou trabalhar um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou aqui no próximo, ó. Esse daqui ficou em cima desse aqui. Então, a gente trabalhou aqui, já faz a vez desse aqui e eu vou trabalhar aqui. Ó, vou inserir a minha agulha aqui e vou trabalhar o meu pontinho alto. Vou inserir novamente e trabalhar o meu pontinho alto. Eu vou deixar essas laçadinhas lá pra trás, pra depois eu fazer o arremate. E vou seguir trabalhando aqui, ó. Ponto alto sobre ponto baixo da carreirinha anterior, pegando na laçadinha de trás. Isso aqui de pegar na laçadinha de trás é só um detalhe, tá? Porque eu gosto, mas se você quiser, você pode pegar o pontinho normal, não tem problema. Ó, então, nós vamos seguir, meninas, trabalhando toda a nossa carreira somente com ponto alto, ó. Somente ponto alto. Essa repetição aqui, ó, nós vamos fazer nessa carreira e na próxima. Ou seja, vamos ficar com 2 carreiras seguidas aqui somente de ponto alto. Como é repetição, eu não vou ficar aqui fazendo voltar para vocês para fazer a mesma coisa. Mas depois que eu finalizar ela, aí eu volto e explico novamente para não ficar nenhuma dúvida. Mas vai ser essa carreira toda fechada de ponto alto e a próxima também, toda fechada de ponto alto. Eu vou seguir fazendo as minhas 2 carreiras e eu volto com vocês. Ó, voltei aqui, meninas. Ai, desfocou a câmera. Com mais essa carreira finalizada, ó. E até aqui ele ficou retinho. Fiz as 2 carreirinhas aqui. Pronto. Fiz as 2 carreirinhas aqui, ó, como falei pra vocês, somente ponto alto sobre ponto alto, ó. Pegando na laçadinha de trás do ponto. Agora, nós vamos fechar a nossa carreirinha aqui, ó. Eu voltei pra fazer o último pontinho aqui com vocês, pra gente fechar essa carreira. Ó,
e dar início à próxima. Fechei com ponto baixíssimo. Fechei aqui, tá vendo? Eu sempre faço isso, ó. Fechei aqui. Vou caminhar pro próximo aqui, ó. Fechei aqui, vou aqui pro próximo. É assim que eu inicio aqui a minha carreira, ó. E faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Já fiquei aqui com o meu primeiro ponto alto falso. Vou aqui no próximo ponto, vou trabalhar um ponto. Próximo ponto, um ponto. Já tenho 3. Próximo ponto, um ponto. Fiquei com 4 pontos altos aqui, ó. Aqui tá dando... Tá pegando a... Tem que acender a outra luz, porque tá pegando a marca aqui do coisa, tá? Você está atrapalhando. Ó, 4 pontos altos. No meu quinto ponto alto, eu vou fazer um aumento. E nós vamos trabalhar aqui, ó, mais uma carreirinha de ponto alto. Intercalando 4 pontos altos sozinho e um aumento, ó. 2, 3, 4. 4 pontos altos sozinhos e um aumento. Ó. E essa daqui vai ser a repetição por toda a nossa volta, tá? 4 pontos altos sozinhos. Eita, trovejando. Ó. Tem 3, vou fazer o quarto aqui. Ó, 4 pontos altos e um aumento. E assim nós vamos fazer por toda a volta aqui do nosso trabalho. E eu volto com vocês pra gente ir pra próxima. E se precisar fazer alguma adaptaçãozinha aqui, eu volto pra falar pra vocês. Voltei aqui, meninas, com mais uma carreirinha finalizada, ó. Fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês. 4 pontos altos. Ó, 4 pontos altos separados e no quinto um aumento. 4 separado. E aqui, ó, tem aquele pontinho que eu finalizei aqui e caminhei pro próximo, tá vendo, ó? Ele tá bem em cima do nosso ponto alto falso. Aqui eu vou fazer meu último aumento e deu certinho aqui. Não precisei fazer nenhuma adaptação, tá bom? Ó, não deu certinho aqui. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto falso que a gente tem aqui e vou aqui. Aqui tem um ponto baixo e aqui a correntinha. Eu vou vir aqui na correntinha, vou inserir aqui a minha agulha e vou fechar meu ponto. Fechei aqui, vou fazer igual eu fiz aqui na próxima, ó. Vou caminhar aqui para o próximo, pegando somente a laçadinha aqui de trás, ó. Vou buscar o meu fio, vou elevar ele aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Por isso que quando eu falo, quando a gente volta, a gente tem que se atentar, ó, que aqui em cima, essa correntinha aqui, a gente também trabalha, porque esse ponto ficou sem trabalhar, tá? Ó, fiz um ponto baixo, uma correntinha para equivaler meu primeiro ponto alto aqui dessa carreira. Agora eu vou trabalhar novamente a última carreira nessa de ponto alto, tá? Nós vamos trabalhar aqui uma carreira totalmente fechada, novamente de ponto alto, sem precisar fazer aumento, tá? Somente ponto alto por toda a nossa carreira. E aí eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima carreira. E aí eu vou novamente mudar de cor, tá bom? Vou voltar a trabalhar com a minha cor laranja. Voltei aqui, meninas, com a nossa última carreirinha de ponto alto, assim, tudo juntinho, finalizada. Que nós vamos fazer mais uma, mas é um pouquinho diferente, ó. Fiz aqui por toda a minha volta, por toda a minha carreira, fiz ponto alto sobre ponto alto sem nenhum aumento. Cheguei aqui, ó, no final, fiz o meu último ponto alto aqui, vou vir aqui onde eu tenho esse ponto baixo, essa correntinha, ó, e vou finalizar aqui a minha carreira. Finalizei com ponto baixíssimo, vou fazer uma alcinha aqui só pra cortar. Porque aqui eu vou mudar de cor. Eu falei que ia usar o laranja, mas não vou não. Vou trabalhar aqui com a minha cor, com o meu barroco natural.
E vou deixar o laranja para trabalhar no final. Vou vir aqui, ó. Vou dar uma laçada. Vou dar aqui a minha laçadinha. Vou vir bem por aqui mesmo, a gente finalizou. Vou começar a minha próxima carreira por aqui. Vou vir aqui, ó. A gente finalizou aqui, certo? Eu vou vir aqui nesse pontinho aqui anterior. Vou prender aqui com ponto baixo. Vou levar o meu fiozinho já pra cá, ó. Fiz o meu ponto baixo, vou fazer uma correntinha pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó. Aqui a gente tem aquele ponto alto falso. Eu vou vir bem aqui onde a gente finalizou a carreira, ó. Bem nessa correntinha aqui. E vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com 2. Agora eu vou ajustar aqui pra mim já ir escondendo eles. 2 pontos altos. Vou fazer mais um, vou ficar com 3. E agora eu vou pegar no ponto alto normal, tá? Não vou pegar na alcinha, não. 3, 4. Já vou deixar um fiozinho lá pra trás, pra depois fazer o arremate. 5, 6, 7. Trabalhei aqui um total de 7 pontos altos, ó. 7 pontos altos, pegando aqui as duas alcinhas. Se você tiver um fechamentozinho melhor e quiser fazer, fica à vontade, tá? Ó, vou fazer uma correntinha e não vou pular nenhum ponto, tá? No próximo ponto aqui, ó, eu já vou começar a trabalhar o meu bloquinho de 7 pontos altos, que nós vamos fazer assim nessa carreira. Nós vamos intercalar um bloquinho de 7 pontos altos, separados por uma correntinha, ó. 6, 7. Um bloquinho de 7 pontos altos, ó. 6, 7. É a pressa, gente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos, nós vamos fazer uma correntinha, mas não vamos pular nenhum pontinho de base. Aqui já tá o meu próximo ponto alto. Aqui eu vou trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Uma correntinha, não vou pular nenhum pontinho aqui, ó, na nossa base. Aqui, ó. No próximo aqui eu já vou inserir a minha agulha. Nós vamos ficar com essa correntinha aqui. E nós não vamos pular nenhum pontinho, que é pra depois o nosso bico não ficar apertado, tá? Que isso aqui já é início do bico. Eu vou seguir por toda a minha volta, trabalhando desse jeitinho aqui que eu mostrei pra vocês. E volto pra vocês no final dessa carreira pra gente finalizar, tá? Voltei aqui, meninas, e nesse último bloquinho aqui, ó, a gente vai ter uma adaptação, tá bom? Ó, eu fiz aqui, sempre que eu desmanchei tudo, 1, 2, 3 pontos altos. Aqui, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos, porque a gente precisa eliminar um ponto, tá? Ó. Fiz aqui 2 pontos altos fechados juntos. Aqui a gente vai contar esses dois como se fosse só um. Contando esses dois aqui como se fosse só um, é como se a gente tivesse 4, tá bom? Aí vamos aqui, ó. 5, 6 e 7. 7 pontos altos, vou fazer uma correntinha, aí vou vir aqui, ó. Aqui eu tenho meu ponto baixo. Vou vir aqui na minha correntinha. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, pelo segundo. Porque como a gente finalizou na correntinha, a gente já tá em cima do primeiro. Então, eu vou caminhar pelo segundo, pelo terceiro. Aqui no terceiro, ó, no terceiro, caminhei até o terceiro, tá vendo? Aqui eu vou subir uma, ó. Vou subir uma,
duas correntinhas. Eu vou fazer elas mais alagadinhas assim, ó, porque é pra ser o meu primeiro ponto alto aqui, tá? Vou laçar o meu fio, vou trabalhar um, dois. Aqui a gente ficou com um bloquinho de 3 pontos altos em cima do nosso bloquinho de 7 pontos altos, ó. Tá vendo? Pulei o primeiro, o segundo, aqui no terceiro eu fiz o meu primeiro ponto alto, né? Que foi as minhas duas correntinhas. No quarto, trabalhei um ponto alto. No quinto, trabalhei mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou pular esse pontinho e nesse daqui, ó, vou fazer um ponto alto. Ó. Vou fazer mais uma correntinha, vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, vou pular esse espacinho e no próximo ponto aqui, ó, vou trabalhar um ponto alto. Fiquei assim, ó, com um bloquinho de 2 pontos altos, vou fazer mais uma correntinha, eu vou explicar pra vocês, tá? Pra vocês não se confundirem aqui. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá, vou explicar pra vocês não se confundirem, tá? Ó, como iniciei aqui, pulei, trabalhei aqui, fechei aqui com ponto baixíssimo, caminhei para o próximo com ponto baixíssimo, caminhei mais uma vez aqui, aqui eu estou no terceiro ponto do nosso bloquinho de 7. Aqui eu subi duas correntinhas para equivaler ao meu primeiro ponto alto, trabalhei mais 2 pontos aqui no segundo e no terceiro, fiquei aqui com 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Aqui, no meu último ponto, tá vendo, ó? Do 7, eu trabalhei um ponto alto, uma correntinha de separação. Aí, eu pulei aquele espacinho que a gente trabalhou aqui na carreira anterior. No primeiro ponto, trabalhei um ponto alto, uma correntinha, pulei um ponto e fiz um ponto alto. Agora, aqui, eu vou repetir de novo o meu bloquinho, ó. De 3 pontos altos aqui, ó. Fiquei aqui com 3 pontos altos novamente. Presta atenção, viu, meninas? Porque aqui a gente vai trabalhar o nosso bico. Isso aqui precisa estar certinho. Vou aqui novamente, vou explicar novamente mais uma vez aqui pra vocês, porque essa aqui vai ser a repetição por volta de toda a nossa carreira, tá? Ó, fiz aqui os meus 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha. Na minha base, vou pular um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha, vou pular aqui, ó, o meu espacinho. E aqui no primeiro ponto do bloquinho de 7, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Ó, uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou pular aqui o meu próximo ponto. E no próximo, vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto, vou ficar aqui com 2, 3 pontos altos, ó. Fiquei com 3 pontos altos. Aí, nós vamos novamente voltar para nossa repetição. Ó, uma correntinha, pulo um pontinho de base, um ponto alto. Uma correntinha, tenho aqui aquele meu espacinho, vou pular ele e vou no meu primeiro ponto do bloco aqui de 7 pontos altos. Vou fazer um ponto alto, vou fazer mais uma correntinha, vou pular um pontinho aqui da minha base e vou aqui, ó, no terceiro do meu bloquinho de 7 pontos altos. Assim, eu fiquei aqui com 3 espacinhos, tá vendo, ó? 1, 2, 3, separados por uma correntinha. Vou no próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E essa aqui, meninas, vai ser a repetição por toda a nossa carreira, tá bom? Se tiver dúvida aí, para um pouquinho o vídeo, volta, tá bom? Ó, uma correntinha, fazer só mais essa vez, e aí eu vou parar e volto só para finalizar a carreira, ó. Fiz meus 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, pular um pontinho de base no próximo. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou pular o meu espacinho, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou pular mais um pontinho aqui, ó. Vou pro meu terceiro da carreira anterior do meu bloquinho de 7. Vou trabalhar mais um ponto alto e aqui vou trabalhar, ó, mais 2
pontos altos. Vamos ficar aqui, ó, com um bloquinho de 3 pontos altos. E essa daqui vai ser a repetição por volta de todo o nosso trabalho. Eu vou dar continuidade e volto para finalizar e iniciar a próxima carreira com vocês. Voltei aqui, meninas. Eu voltei aqui naquele último espacinho aqui onde a gente fez a nossa adaptação, tá? Ó, aqui quando a gente fechou nossos 2 pontos juntos, ficou só uma cabecinha, como se fosse só um pontinho mesmo. Então, não muda nada aqui, nós vamos trabalhar do mesmo jeito os 3 pontinhos aqui, ó, em cima aqui do nosso bloquinho de 7 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular um pontinho aqui de base, vou fazer aqui, ó, meu ponto alto. Ó. Fiz aqui meu ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto aqui do bloquinho, pulando somente a minha correntinha. E aqui na cabecinha desse ponto, vou trabalhar mais um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, ó, nós temos o nosso bloquinho aqui, ó, de 3 pontos altos. Aqui tá aquelas 2 correntinhas que eu iniciei, vou vir aqui na segunda e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, fechei aqui com um ponto baixíssimo, vou subir novamente 2 correntinhas para equivaler o meu primeiro ponto alto aqui. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ficando aqui novamente com o meu bloquinho de 3 pontos altos, ó. E vou fazer uma correntinha, pular um pontinho, vou fazer uma correntinha e vou em cima do meu próximo pontinho alto. Uma correntinha, vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, cheguei aqui no meu bloquinho de 3 pontos altos, vou repetir aqui, ó, os meus 3 pontos altos. E aqui, menina, vai ser uma carreira de repetição. Tudo que a gente fez na carreira anterior, nós vamos fazer nessa. Tudo que a gente fez, uma correntinha, ponto sobre ponto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, cheguei aqui no meu bloquinho de 3 pontos altos, vou trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. E vamos seguir assim por toda a nossa carreira. Vai ser só repetição. Tudo que a gente fez nessa carreirinha anterior, nós vamos fazer nessa. E eu volto com vocês no final dessa carreira. Peguei aqui, meninas, mais um final da nossa carreirinha. E é que o nosso tapetão já tá ficando enorme. Não vai dar pra mostrar ele inteirinho aqui pra vocês. Mas ele tá ficando retinho aqui, tá? Ó, os meus arremates estão ali por fazer. Vamos finalizar essa carreirinha. Ó, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui no meu bloquinho de 3 pontos altos, ó. Na segunda correntinha aqui. Vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou esticar aqui o meu fio, porque agora eu vou voltar a trabalhar com a minha cor laranja. Ó. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial, ó, no meu fio laranja. Ó. Vou vir aqui em qualquer um, tá? Desses bloquinhos aqui. Eu vou começar nesse aqui. Esse aqui, finalizei aqui, vou começar aqui. Mas esse aqui não influencia nada não, tá? Ó, vou vir aqui. Na verdade, eu vou iniciar com diferente um pouquinho. Vou dar uma laçadinha aqui na minha agulha, ó. 2, na verdade. 2. Vou inserir a minha agulha aqui, ó. Vou fazer um ponto alto aqui, ó. Fiz um ponto alto. Assim não fica marcado. Próximo ponto, um ponto alto, ó. Próximo ponto, um ponto alto. Aqui, meninas, nós vamos trabalhar um ponto aqui que vocês vão precisar
prestar bastante atenção, tá? Deixa eu colocar o meu fio aqui pra me ajudar. Ó, fiz aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou dar uma laçadinha no meu fio, ó. Vou inserir minha agulha nesse primeiro espacinho aqui, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3 nessa minha carreira. Eu vou inserir, ó, e vou deixar na agulha. Vou dar outra laçadinha, vou buscar de novo e vou deixar na agulha. Vou dar mais uma laçada, agora eu vou nesse ponto de baixo aqui, ó. A gente trabalhou nesse, agora eu vou nesse, da carreira anterior, ó. Vou buscar a minha laçada. E aí, a gente vai segurando aqui, tá? Ó, novamente. Por 2 vezes. 2 vezes ali no primeiro ponto e 2 vezes nesse. Agora, eu vou laçar o meu fio e eu vou lá naquela carreira que a gente trabalhou 7 pontos altos. Fez uma correntinha e não pulou nem um espacinho aqui. Então, vou lá nela, ó. Vou buscar a minha laçada. Ela é um pouquinho mais difícil, mas dá pra fazer. Ó, vou buscar a minha laçada. Novamente. Vou, ó, buscar a minha laçada. Por 2 vezes, tá? Fiquei assim. Vou dar uma volta. Agora eu vou aqui, ó, na segunda carreira novamente. A gente trabalhou desse lado, agora vamos trabalhar desse. E novamente aqui, eu vou buscar a minha laçada. Vou ficar com tudo na agulha. Vou tirar tudo de uma vez. Mais uma vez. E aqui, ó, nós temos aquele espacinho dessa carreira que a gente... Dessa carreirinha que a gente trabalhou agora, que finalizou agora, tá vendo ele aqui? E aqui nós vamos trabalhar também. E aí, vai segurando aí pra não soltar. Uma volta, vou inserir a minha agulha e vou buscar. Uma volta, vou inserir a minha agulha e vou buscar. Agora sim. Agora eu vou laçar aqui a minha agulha e vou tirar tudinho de uma vez, ó. E aí, a gente vai tirando aqui devagarzinho, bonitinho, pra não ficar nada pra trás. Ó. Eita, deixa eu consertar, que eu peguei um fiozinho, ó. Fiquei com 2 laçadinhas aqui na minha agulha, aí eu tiro as 2. Tá vendo? Nós vamos fazer esse ponto aqui. Eu não sei como que é o nome dele, mas esse ponto aqui que nós vamos fazer. Aí, vamos fazer de novo 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui no meu espacinho, ó, de 3 pontos altos, bem aqui onde a gente iniciou, ó. Vou fazer um ponto alto, vou repetir o meu bloquinho de 3. 2 pontos altos e 3 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos aqui, ó. Aí, vamos de novo. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês pra não ficar dúvida, tá? A gente vai fazer devagarzinho e aí vocês prestam atenção. Fiz os meus 3 pontos altos, vou fazer 1, 2 correntinhas, certo? Vou laçar o meu fio e vou vir aqui nesse primeiro espacinho que eu tenho aqui, ó. Vou buscar uma vez, vou laçar de novo o meu fio e vou buscar aqui mais uma vez. Fiquei com 2 vezes voltas aqui. Vou laçar, aí eu vou nesse espacinho que tá embaixo desse aqui que a gente tá trabalhando, ó. Vou buscar uma vez e vou buscar 2 vezes, ó. E vai deixando tudinho aqui na nossa agulha, vai segurando aqui com esse dedo pra não escapar. Vou dar uma volta, agora eu vou lá embaixo, onde tem aqui o espacinho entre os 7 pontos altos, ó. Na nossa primeira carreirinha de 3, ó. Vou buscar uma vez, 2 vezes. Vou laçar agora, ó. E vou vir aqui, ó, na segunda carreira, a gente tem esse espacinho aqui. Vou buscar uma, vou laçar e vou buscar 2. Novamente, vamos ficar com tudo aqui. Vou laçar e aqui em cima eu tenho um espacinho, ó. É que ele fica meio presinho aqui. É nele que eu vou trabalhar. Ó, vou buscar uma e vou buscar 2. Busquei as 2 aqui. Fiquei com esse monte de alcinhas aqui na minha agulha. Eu vou buscar uma laçada, ó, eu vou tirar e vou tirando tudo aqui, ó. E aí, a gente vai tirando direitinho. E vou ficar aqui, ó, com 2 alcinhas, tá vendo? 2 alcinhas só na minha agulha. E aqui, agora, eu vou buscar de novo mais uma laçadinha. E vou tirar essas 2. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E nós vamos novamente aqui fazer os nossos 3 pontos altos, ó.
sobre o bloquinho da carreira anterior. E essa daqui vai ser a repetição por toda a sua volta. Se tiver qualquer dúvida, aí vocês voltem um pouquinho aí o vídeo, tá? Que eu expliquei bem direitinho essas duas aqui. Pra não ficar repetitivo, porque vai ser a mesma explicação. Nós vamos seguir fazendo assim por toda a volta do nosso trabalho. Voltei aqui, meninas. Fiz por toda a carreira, como falei pra vocês, ó. A mesma repetição. Ó, é que o tapete já tá grandão, né? Tapete ou centro de mesa, né? Acho que dá pra usar com umas duas peças. Voltei aqui pra gente finalizar essa carreira e dar início à nossa próxima. Ó, fiz aqui o meu último... Eu não sei o nome desse ponto. Fiz o meu último detalhe aqui. Vou vir aqui onde a gente iniciou. Nós temos aquele primeiro ponto alto aqui. Eu vou vir aqui bem na cabecinha dele, ó. Vou inserir aqui a minha agulha e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, vou fazer uma, duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio. Aqui no próximo ponto, ó, do meu bloquinho de 3 pontos altos, eu vou trabalhar um aumento. Ficamos assim. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto sozinho. Aqui no meu espacinho aqui, ó, de duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E sobre o meu ponto aqui, eu vou trabalhar aqui em cima, ó, um ponto alto. Nas minhas alcinhas de duas correntinhas, 2 pontos altos. No meu bloquinho de 3 pontos altos, vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Aqui, ó, nós vamos intercalar, tá? Esse aumento que eu fiz aqui no primeiro bloquinho, nós vamos intercalar. Esse aqui a gente trabalhou com aumento, o próximo a gente trabalha sem aumento. Aí o próximo a gente trabalha com aumento de novo. Nós vamos trabalhar um com aumento e um sem aumento. E assim nós vamos trabalhar a carreira inteirinha de pontos altos, ó. Dentro do espacinho de correntinha, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Sobre o nosso ponto aqui, ó, na cabecinha dele, aqui tem uma correntinha aqui, ó, pontinho baixo, a gente vai trabalhar um ponto alto, onde a gente fechou o ponto. Próxima correntinha, 2 pontos altos. E sobre o nosso bloquinho aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto. Aqui no segundo, esse vai ser com aumento, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Próximo ponto aqui, um ponto alto. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho, tá? Primeiro bloquinho a gente trabalhou aumento. Aqui no nosso bloquinho de 3 pontos altos, no espacinho de correntinha, nós trabalhamos 2 pontos altos. Aqui sobre o nosso ponto, nós trabalhamos um ponto alto. No espacinho de correntinha, 2 pontos altos. No próximo bloquinho aqui, a gente não trabalhou aumento. Repetimos aqui a nossa sequência de 2 pontos altos, um ponto alto sobre o ponto, 2 pontos altos. E aqui a gente fez aumento. Então, essa vai ser a repetição por toda a volta. A gente trabalha com aumento, um bloquinho de 3 pontos altos aqui, bem no meio dele a gente trabalha com aumento e no outro a gente não trabalha com aumento, tá? Eu vou dar continuidade aqui à minha carreira e volto com vocês no final. Chegamos aqui, ó, ao final de mais uma carreirinha. E eu fiz aqui como falei pra vocês. Aí aqui no final, ó, nós ficamos com esses dois bloquinhos aqui juntos com aumento, tá? O meu último bloquinho aqui, ó, foi com aumento, então nós ficamos com o último e com o primeiro aqui com aumento. Agora eu vou vir aqui onde iniciamos, ó. Vou inserir a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiz aqui um ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui, ó, para o próximo ponto. Vou deixar as duas alcinhas aqui na agulha e vou buscar a minha laçada aqui, ó, e tirar as duas. Assim a gente fica aqui, ó, com ponto baixo. Aí eu vou fazer mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. E vou trabalhar um bloco aqui, ó, com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Acho que já tem 7. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, tem 7 aqui. Ó, aí eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Na minha base, eu vou pular 1, 2, 3 e no quarto eu vou repetir novamente o meu bloco de 7 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, não, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhei aqui os meus 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular na minha base 1, 2, 3. E no quarto, eu vou novamente repetir o meu bloquinho de 7 pontos altos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa daqui, meninas, vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Ó, um bloquinho de 7 pontos altos, 3 correntinhas e na minha 4 correntinhas. E na minha base aqui eu pulo 3 pontinhos de base. Se você achar que precisa no seu ponto, você pode fazer aqui 5 correntinhas, tá? No meu, 4 correntinhas é suficiente. E essa vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Então, eu vou dar continuidade aqui e eu volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, ó, pra finalizar a carreira com vocês. E vou precisar fazer uma adaptaçãozinha aqui, tá? No último bloquinho, ó. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui no mesmo lugar, vou fazer mais um. Só para nossa quantidade ficar certinha aqui, tá? 5, ó, 6, 7. Aí, assim, a gente fica com os nossos 3 pontinhos aqui, ó. Aqui tem um, que ele tá sobre o nosso último ponto aqui da carreira anterior. E a gente caminhou pro próximo, então aqui tem uma correntinha que equivale a um ponto. Então, ficou 1, 2, 3. Aí, com essa adaptaçãozinha que a gente fez aqui, ficou certinho. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui no meu primeiro ponto aqui, ó, do meu bloquinho de 7 pontos altos, eu vou inserir minha agulha aqui, ó. Nós temos um ponto baixo e uma correntinha. Vou inserir minha agulha na correntinha, ó. Vou caminhar pelo primeiro. Ó, quando a gente caminha aqui pelo primeiro e a gente fez essa finalização, o nosso primeiro ponto já fica aqui livre, tá? Ó, já caminhei, no caso, aqui pelo primeiro, vou caminhar pelo segundo com ponto baixíssimo. E aqui no meu terceiro, ó, vou inserir a agulha. Vou fazer aqui, ó, no meu terceiro, vou inserir a agulha. Caminhei aqui nele também, no terceiro. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar, um pontinho baixo. Que é pro nosso pontinho baixo ficar redondinho aqui, ó, pra na hora da gente finalizar, tá? Ó, fiz um pontinho baixo, vou no próximo, vou fazer mais um e no próximo mais um. Ficamos aqui no nosso bloquinho de 7 pontos altos da carreira anterior, com 3 pontinhos baixos trabalhados, ó. Pulamos um primeiro, o segundo. Pulamos 2 aqui e aqui no final a gente vai pular 2 também, ó. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio e dentro da minha alcinha eu vou trabalhar um total de 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficamos aqui com um total de 8 pontos altos, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou vir aqui, vou fazer uma correntinha, ó. Vou vir aqui no meu bloquinho de 7 pontos altos, vou pular o primeiro e o segundo. No terceiro, vou prender com ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontinhos baixos. Vou vir aqui, vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui pro meu espacinho, ó. E vou trabalhar aqui um total de 8 pontos altos novamente. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos ficar assim, ó, fazendo essa repetição aqui por toda a volta do nosso trabalho, tá? Ó, nós vamos pular o primeiro e o segundo. No terceiro do nosso bloquinho de 7 pontos altos da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Vamos ficar com 3 pontinhos baixos aqui. Uma correntinha, dentro da nossa alcinha, nós vamos trabalhar um total de 8 pontos altos. Uma correntinha, no nosso bloquinho, a mesma repetição. Eu vou seguir trabalhando assim, ó, por toda a minha carreira e eu volto com vocês no final pra gente finalizar. Voltei aqui, meu povo. Fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês, ó. Dentro do nosso espacinho de correntinhas, 8 pontos altos, uma correntinha de separação, pulo 1, 2, 3 pontinhos baixos, uma correntinha de separação, aqui me sobrou 2 pontinhos. E aqui eu fui pro meu bloquinho e trabalhei novamente meus 8 pontos altos. Ó, fiz uma correntinha aqui e vou finalizar a minha carreira. Vou vir aqui naquele primeiro pontinho baixo, ó, que a gente trabalhou. Vou inserir a minha agulha. E vou fazer aqui uma correntinha. E agora eu vou trabalhar essa próxima carreirinha com outra cor. Eu fiz outro tapete e eu gostei de ter feito todas as carreiras a partir dessa daqui, ó, da mesma cor. Só que o meu fio não vai dar pra fazer. Então, eu vou ter que mudar a cor aqui, porque eu não tenho outro dessa cor. Então, eu vou ter que mudar. Mas se você quiser continuar na mesma cor, fica maravilhoso, tá bom? Não que assim também não fique. Ó, vou vir aqui. Vou dar 2 laçadas no meu fio. Vou vir aqui, ó, em qualquer pontinho desses aqui, em qualquer lugar do nosso trabalho, tá? No nosso bloquinho de 8 pontos altos. Vou vir aqui pegando a laçadinha de trás do ponto, ó. Vou inserir aqui a minha agulha, ó. Vou buscar aqui a minha alcinha. Tiro 2 e tiro 2. Assim a gente fica com o nosso ponto alto aqui, primeiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio e vou aqui sobre o meu próximo ponto alto. Aqui eu vou trabalhar mais um ponto alto. Uma correntinha, vou laçar o meu fio, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Aqui nós vamos ficar com 8 pontos altos, tá? Vamos repetir aqui a quantidade de pontos que a gente tem na carreira anterior. E vamos trabalhar pegando a alcinha de trás. Mas se você quiser pegar as 2 alcinhas, tá? Essa alcinha aqui é só um detalhe que eu acho que deixa o trabalho mais bonito. Ó. Vou seguir fazendo aqui, já tenho 7, 8. Fiquei aqui com os meus 8 pontos altos. Ó. 8 pontos altos trabalhados aqui. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio e vou vir direto aqui, ó, no meu próximo bloquinho de 8 pontos altos, ó. Vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha. Vou repetir aqui o que a gente fez na carreira nesse primeiro bloquinho aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha de separação. Um ponto alto, uma correntinha de separação. Uma correntinha, um ponto alto,
uma correntinha, um ponto alto. Cheguei aqui no meu último. Fiquei aqui com um total novamente de 8 pontos altos, separados por uma correntinha. Essa daqui, ó, vai ser a sequência de toda a nossa carreira. Se você achar que precisa colocar 2 correntinhas aqui, você pode colocar. Por isso que você tem que ir fazendo seu trabalho e abrindo ele numa superfície plana para você ver se ele tá ficando retinho, né? E se você achar que precisa tirar a correntinha também, fica aí a sua necessidade, né? Ó, no meu caso, eu preciso colocar essa uma correntinha, tá? Porque senão vai ficar bom, mas vai ficar muito repuxado. Ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E assim nós vamos seguir fazendo aqui por toda a nossa carreira, tá? Ó, eu vou seguir fazendo a minha e volto com vocês aqui no final desta carreira. Cheguei aqui, ó, ao final de mais uma carreirinha. Vou fazer minha correntinha de espaço, vou vir aqui onde iniciamos, ó, onde tem aquele ponto alto. Vou inserir a minha agulha aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha porque eu vou cortar o meu fio, tá? Vou voltar a trabalhar aqui na cor laranja. Ó. Ficamos assim. Ó, com o meu fiozinho aqui na cor laranja, eu vou dar aquela laçadinha inicial. Ó. Vou vir aqui, nesse espacinho aqui de correntinhas, tá? Vou inserir a minha agulha, vou prender aqui e vou fazer um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na cabecinha do meu ponto, buscar o meu fio e fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, vou pro meu próximo espacinho. Fiz o meu ponto baixo, prendi aqui com ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer o meu pontinho picô. Vou voltar com a minha agulha aqui, ó, e vou pegar ele aqui, ó, inserir aqui atrás do ponto, ó, atrás do ponto, tá? Ó, se você puxar assim, você vê um fiozinho lá, eu vou puxar bem atrás dele aqui, ó, bem do ladinho desse. Vou fazer aqui um pontinho picô com pontinho baixo, ó. Venho aqui no próximo ponto, prendo aqui com ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, atrás do meu pontinho baixo, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo. Vou aqui pro meu próximo ponto, vou fazer um pontinho baixo aqui e aqui eu vou fazer um picôzinho maior, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Cinco correntinhas, vou voltar aqui, atrás do meu pontinho, e vou prender com ponto baixo. Aqui nesse meio a gente vai ficar com um picôzinho maior. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar, tá? E vou fazer mais um ponto baixo. Aqui no meio a gente trabalha 2 pontinhos baixos, ó. Vamos ficar assim. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui no mesmo lugar que a gente tá prendendo, ó. Atrás do meu pontinho baixo, buscar o meu fio e fazer um pontinho baixo. Vou no próximo espacinho e vou fazer um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Atrás aqui do meu pontinho baixo, buscar o meu fio e tiro os dois de uma vez. Assim a gente faz mais um pontinho baixo aqui. Vou vir aqui no meu próximo espacinho, um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui atrás do meu pontinho, um pontinho baixo. Vou vir aqui no meu espacinho e vou prender com um pontinho baixo. Aqui, ó, nós vamos ficar assim. 3 picôzinhos de um lado, esse picôzinho aqui maior no meio e mais 3 picôzinhos. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte.
Eu vou vir aqui no meio do meu... aqui onde eu fiz aquela correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. É um pontinho baixíssimo, tá? É só pra ficar um espacinho entre um picô e outro. Um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, pro meu primeiro espacinho. Aqui do próximo, do próximo bico aqui. E vou prender aqui, ó, com ponto baixo. Vou levar essa correntinha lá pra trás, depois eu vou arrematar ela. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, atrás do meu ponto, tá vendo, ó? Aqui, vou inserir a minha agulha, vou buscar o meu fio, vou tirar os dois e aqui eu fico com ponto baixo. Próximo espacinho. Um ponto baixo, 1, 2, 3 alcinhas de correntinha. Aqui atrás do meu pontinho, ó. Busquei o meu fio, tiro os dois, fico com um picôzinho aqui. Próximo espacinho, a mesma coisa. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no meu espacinho, eu vou trabalhar mais um picôzinho. Vou vir pro próximo espacinho, vou prender com ponto baixo. Nós ficamos com 3 picôs aqui. Vou fazer um picôzinho maior de 5 correntinhas. 4, 5. Vou vir aqui, ó, atrás do meu ponto. Vou buscar o meu fio, vou tirar os dois, um pontinho baixo. No mesmo espacinho, que aqui no picôzinho maior a gente trabalha 2 pontinhos baixos no mesmo lugar. 1, 2. Ó. É que tem uma sombra aqui, eu tô tentando sair dela. 1, 2. Deixa eu ver. 3 correntinhas. Vou vir aqui atrás do meu pontinho, ó, vou buscar a minha laçadinha e vou tirar as duas. Assim a gente fica com um picôzinho. Próximo espacinho, um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Eu volto aqui atrás, ó. Busco a laçadinha, tiro os dois, um pontinho baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Atrás do meu pontinho, vou buscar a minha laçada aqui. Tiro os dois. Mais um pontinho baixo. E aqui no último espacinho, ó, um pontinho baixo. Agora, e aí a gente vai fazer o quê? Aqui dentro a gente faz o nosso pontinho baixíssimo. Se você achar que tem necessidade, que o seu trabalho tá mais embabadado um pouquinho, se você quiser, você pode passar direto pro próximo espacinho aqui, ó, com um ponto baixo. E já trabalhar aqui, tá? Aí a gente tira um espacinho aqui, o que ajuda a diminuir, fazer o trabalho ficar mais retinho, tá? Mas no meu caso, eu preciso fazer esse ponto baixíssimo aqui, ó. Um ponto baixíssimo, vou para o próximo espacinho, um ponto baixo. E aí, essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou seguir fazendo o meu aqui e volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, para finalizarmos a nossa carreira e a nossa peça. Ó, fiz aqui o meu último ponto baixo aqui dentro do meu último espacinho. Vou fazer aqui aquele ponto baixíssimo. Ó. E vou vir aqui onde iniciamos, ó, no meu primeiro ponto alto. Vou inserir a minha agulha. Vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui. E vou fazer uma correntinha só pra cortar o meu fio. Ó. Aí eu vou puxar aqui. E agora é só fazer os arremates e como eu disse. Se você achar que ficou um pouquinho querendo... Não ficou retinho o trabalho de vocês, vocês podem tirar esse pontinho, esse ponto baixíssimo daqui, tá? Pode fazer esse ponto baixo aqui e pular direto pro próximo passinho e já fazer um ponto baixo também. Ó. Ficou maravilhoso. Eu amei esse resultado. Olha isso. E o meu ficou retinho. Eu vou abrir ele numa superfície. Ai, ó, tentando mostrar pra vocês aqui. Eu vou abrir ele numa superfície
maior e vou mostrar ele direitinho pra vocês. Mas ficou maravilhoso. Eu amei o modelo, amei o bico, as combinações. E esse modelinho aqui, ó, eu iniciei ele acho que 2 anos atrás. Ele tava paradinho lá. Aí só o bico que foi pensado agora. Mas o restante do tapete tava parado já fazia um tempo. Que eu tinha criado ele mesmo para fazer videoaula, sabe? Mas é isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Espero que façam. E quando eu fizer e postar nas suas redes sociais, que me marque, que eu vou adorar ver o resultado do trabalho de vocês. E vou adorar repostar também. Eu vou fazer os meus arremates e venho mostrar ele finalizadinho para vocês. Obrigada por assistirem e estarem aqui comigo no perfil. O perfil estava um pouquinho parado e essa daqui é a primeira peça que eu estou voltando aqui a postar aqui no perfil. É isso, meu povo. Obrigada. Voltei aqui, meninas, para mostrar para vocês, ó, o resultado final, como que ele ficou. Olha que lindo. Ele ficou com 80 centímetros. E aí, se eu fizer no fio 8, ele vai ficar um pouquinho maior. Eu vou mostrar pra vocês aí depois com fio 8 e vou passar a medida também. Mas eu amei esse resultado. Olha que perfeição. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado.